uma investigação que pode se estender para o resto da Europa. Eu digo isso porque o senhor tem ciência que neste momento está acontecendo o chamado Fórum de Lisboa, que nós carinhosamente apelidamos lá no Brasil, um nome que tomou já todos os jornais, que é o Gilmar Palusa, né? Que é um evento organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele conta com a presença de outros ministros do STF, incluindo o Alexandre de Moraes, incluindo o presidente da Corte, ministro Barroso, tem ministros de tribunais superiores, tem deputados, tem senadores, tem a elite empresarial brasileira, os advogados lobistas do Brasil. Curiosamente, o governador de São Paulo, Tarcísio, também está no evento. Várias pessoas cujas empresas têm processos no STF, ou seja, têm interesse direto. Então, é fato incontestado que serve como uma plataforma de lobby e de troca de favores. Eu queria entender, o Chega, nessa investigação, ele pretende investigar também a origem de recursos, destinação de recursos, indícios de lavagem de dinheiro ou de evasão de divisas, crimes financeiros também? Exatamente isso, Paulo. A investigação, não posso dar muitos detalhes, mas a investigação ela vai se estender em várias ramificações. E uma das que mais nos preocupam é essa. Nós sabemos o histórico do Gilmar Mendes, como o Gilmar Mendes tem usado a sua influência e o seu poder dentro do Supremo Tribunal Federal brasileiro para favorecer, supostamente favorecer empresas com pendências, com processos dentro do STF, e inclusive muitas dessas empresas são patrocinadoras, digo aqui entre aspas, né, patrocinadoras voluntárias no evento, nesses eventos, não só nos eventos, mas também no Instituto do ministro Gilmar Mendes. Então, isso mostra que perdeu-se mesmo a vergonha na cara. Parece que os três poderes agora, e com essa reunião, infelizmente, temos também a políticos de direita, e eu não percebo muito bem isso, mas infelizmente parece que esse evento do Gilmar e os três poderes no Brasil parece que virou uma espécie de maçonaria. Parece que virou uma espécie de maçonaria onde encontram-se membros dos três poderes com a alta elite empresarial. Então, isso é muito, muito, muito estranho. Nós também temos outro fato aqui importante, Paulo, que nós devemos destacar, é o envolvimento, o crescimento do PCC, o primeiro comando da capital de São Paulo e do Brasil, com envolvimento aqui em Portugal. A Polícia Judiciária portuguesa, que é comparada mais ou menos com a Polícia Federal do Brasil, aliás, a Polícia Federal de há 20 anos atrás, né? Porque a Polícia Federal do Brasil não dá para comparar, mas a nossa Polícia Judiciária portuguesa já conseguiu identificar 90 membros do PCC em território português, em território nacional. E nos preocupa muito esse envolvimento, esse crescimento do PCC, inclusive porque a Polícia Judiciária trabalha diretamente com a Polícia Brasileira e o que nós sabemos é que esses membros do PCC que estão espalhados aqui em Portugal, fora outros países da Europa, mas em Portugal, eles já eram conhecidos no Brasil. Ou seja, como é que esses bandidos, esses narcotraficantes perigosíssimos saíram do Brasil? Como é que eles conseguiram obter passaporte brasileiro? Como é que eles conseguiram sair do território brasileiro? Isso é algo que... a Polícia Federal brasileira, deputado, e o Judiciário brasileiro, eles gostam de caçar passaporte de jornalista, de traficante, normalmente fica solto. E isso nos preocupa muito, e queremos também investigar se existe algum vínculo do Gilmar Mendes com essa malta do PCC que tem vindo para cá, para a Europa. E eles têm vindo para cá, para a Europa, especialmente lavar dinheiro. Então, isso nos preocupa muito, e essa é um outro ramo que a investigação vai tomar também. Nós queremos saber se existe algum... Nós sabemos que no passado ouvimos muitos rumores de que ministros, nunca foi provado nada, deixar claro aqui que nunca foi provado nada, mas sempre houve, disse indícios de que existiam ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ligados ao narcotráfico. E a nossa preocupação é que se realmente existe fundamento nessas denúncias, nós temos recebido várias denúncias, e se há algum tipo de ligação e se eles estão tentando fazer alguma coisa, lavar dinheiro, alguma coisa aqui em Portugal. Por isso, esse é um outro rumo que a investigação também vai tomar, que inclui também narcotraficantes do PCC, que supostamente também estariam ligados a autoridades do Brasil. Seria absolutamente chocante. Eu ia te perguntar a respeito especificamente a respeito do ministro Gilmar Mendes. Ele tem, por exemplo, desde 2016, ele passa bastante tempo em Portugal. Alguns dizem que ele praticamente mora em Portugal hoje em dia. Ele tem um belo imóvel em Príncipe Real, que é um dos, a audiência não sabemos, um dos mais ricos bairros de Lisboa. Tem conta conjunta em uma agência bancária em Portugal. São ligações financeiras, e você tem essa
realização de eventos regulares em território português, que obviamente levantam essa questão a respeito da extensão da influência do judiciário brasileiro em Portugal. Né? E haveria a possibilidade, a minha pergunta, de solicitar à Procuradoria-Geral da República de Portugal uma investigação formal sobre lavagem de dinheiro, conflitos de interesses ou uso indevido do sistema bancário português por magistrados brasileiros? É por aí, Paulo. Por isso nós vamos entregar, como chama no Brasil, a papinha já pronta para a Procuradoria-Geral da República e para o Ministério Público. Por isso nós queremos fazer essa investigação a nível interno e depois, com fundamentos, baseado em fundamentos, em fatos, nós iremos apresentar um relatório à Procuradoria-Geral da República e portuguesa e ao Ministério Público para, assim, tomar as medidas cabíveis, aquilo que for necessário. Por isso, será uma investigação extensa, nós não estamos preocupados com o tempo, estamos preocupados em obter o máximo de informações e conteúdo que cheguem, espero que não, mas que se chegar a fatos concretos, nós queremos fazer justiça. Aqui nós ainda temos os poderes independentes, aqui nós ainda temos a liberdade de expressão, nós ainda podemos falar. Eu sei que se nós dois estivéssemos agora no Brasil, provavelmente a sua rede seria derrubada e eu provavelmente sofreria aí algum tipo de sanção. Porque o Brasil realmente vive um momento muito crítico da democracia brasileira, infelizmente. Ainda sobre o ministro Gilmar Mendes, um ponto que eu citei aqui, que as pessoas sempre perguntam muito, é justamente sobre isso de ele passar a maior parte do ano em Portugal. E aí assume-se que ele deve ter algum tipo de autorização de residência, talvez um daqueles Golden Visas que Portugal andou emitindo, ou talvez ele tenha tirado até a cidadania portuguesa, não sei. O senhor crê que o Parlamento de Portugal deva solicitar ao governo que avalie se esse e outros benefícios foram tidos conforme as normas legais e se a manutenção deles, de fato, é compatível com o interesse público português? Pois é isso. Aqui em Portugal nós temos, como o Paulo acabou de dizer agora, temos o visto Gold, que é quem compra uma casa aqui com valor acima de 500 mil euros, meio milhão de euros, consegue ter facilidade para conseguir o visto. Por isso chama-se visto Gold. Parece até que o Donald Trump quer fazer algo parecido aí agora nos Estados Unidos, né? Trump Gold, alguma coisa assim. O Gold Card. Gold Card. Nós não sabemos ainda, não temos ainda informação, ainda não chegou a mim, e aos meus colegas também que estão investigados, estão à frente da investigação, se o Gilmar tem dupla cidadania portuguesa. Nós não sabemos ainda, mas isso vai ser apurado, vai ser investigado. Nós como deputados, nós temos acesso a qualquer, nós podemos pedir relatórios, podemos ter acesso a documentos públicos, e nós vamos procurar saber se o Gilmar realmente tem essa cidadania ou se ele tem algum tipo de residência permanente que permita ele fazer tantas viagens e passar tanto tempo aqui em Portugal. Nós recebemos denúncias, existem vários brasileiros que vivem aqui em Portugal, e muitos deles vieram para cá depois que começou esse autoritarismo no Brasil, e recebemos muitas denúncias. E as pessoas dizem que o Gilmar passa mais tempo em Portugal do que no Brasil, que ele só vai no Brasil para trabalhar e depois passa tempo aqui. Inclusive, vários brasileiros já encontraram com o Gilmar na rua, e eu dei uma entrevista outro dia à Gazeta do Povo, um canal brasileiro, e falei sobre isso para as pessoas, os brasileiros, que encontrarem o Gilmar na rua, com educação, que nós da direita temos educação, com civismo, mas que interpelem, que perguntem, que questionem, porque no Brasil as pessoas não podem questionar. Aliás, no Brasil, encontrar o Gilmar Mendes no shopping, no supermercado, na rua, seria algo raro, né? Seria como ganhar no Euro-Milhões aqui, na loteria no Brasil. Então, o refúgio dele tem sido Portugal. E as pessoas dizem que encontram com o ministro na rua, e eu falei, quando vocês encontrarem ele na rua, podem questionar, perguntem, aqui não vai ser preso. Ele é autoridade lá no Brasil. Aqui ele é um cidadão, ou turista, ou é um cidadão que tem uma casa, que tem uma residência em Portugal. Então questione, pergunte com educação, com civismo, mas aproveitem da liberdade que ainda existe em Portugal. Eles procuraram uma forma de intimidar esse tipo de coisa justamente com aqueles brasileiros que interpelaram o ministro Alexandre de Moraes, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Então, e acordaram chegando em casa no Brasil com a Polícia Federal à sua porta às 6 horas da manhã, 4 carros da Polícia Federal. Então, essa é a forma de intimidação. Curioso, deputado, é que o ministro Alexandre de Moraes está circulando agora em Lisboa, está ficando no belo ali, o Four Seasons Hits, eu acho, aquele belo hotel que a gente... Sim, aqui no centro de Lisboa, sim. É um dos hotéis mais caros. É um dos hotéis mais caros, lindíssimos. Um dia eu vou ter dinheiro para ficar lá. Mas ele está andando com 6 seguranças, anda com um de cada lado e mais 4 num carro preto. Nem em Portugal
o Alexandre de Moraes, que é um lugar, as pessoas não têm a dimensão, mas Portugal é um lugar extremamente seguro, apesar dos problemas que vocês estão tendo recentemente aí. Até vi um vídeo do André Ventura, que você, como carioca, deve ter achado graça, que ele falou assim: isso aqui não é o Rio de Janeiro, mostrando um tiroteio na praia, né? Isso aqui não é o Rio de Janeiro. Que esculacho pra gente, né, deputado? O nosso Rio de Janeiro virou referência negativa, mas Portugal é, de um modo geral, um país muito seguro, e ainda assim o Alexandre de Moraes, no hotel mais luxuoso de Portugal, tem que ficar andando com 6 seguranças. Mas, só para a gente praticamente encerrar aqui, eu estou achando a entrevista muito interessante, então estou tomando um pouquinho mais do seu tempo. Um dos aspectos que me chama a atenção é que um dos patrocinadores do Gilmar Palusa é o IDP, né, que é uma entidade, é uma universidade, uma entidade privada, de propriedade do próprio Gilmar Mendes, e instituições como o IDP têm uma série de colaborações acadêmicas e institucionais em Portugal. Dito isso, eu pergunto porque o senhor avalia que é possível a aprovação de alguma coisa como uma moção para suspender as parcerias entre as universidades públicas portuguesas, como, por exemplo, a Universidade de Lisboa e o IDP, até que o conteúdo que nós estejamos denunciando aqui seja devidamente apurado? É isso, Paulo. Nós precisamos ter fatos, né? Nós precisamos ter algo concreto para que possamos acionar universidades e outros parceiros do IDP, do Instituto do Gilmar Mendes, aqui em Portugal, para pressionar essas instituições a abrir mão dessa parceria, caso exista realmente algo ilegal, ilícito, ou que o Gilmar tenha tentado trazer para Portugal essa estrutura estranha e duvidosa que ele usa que ele tem usado no Brasil para se beneficiar. E isso é claro. O Gilmar já é um político muito conhecido de polêmicas no Brasil. O Gilmar já esteve envolvido com escândalo com a própria CBF, empresas do Rio de Janeiro, Fibrabran, alguma coisa assim, Google, muitas empresas, Bradesco, Itaú, ou seja, o Gilmar já esteve envolvido em várias polêmicas de grandes empresas que tinham processos ou têm processos no STF e que de uma hora para outra começaram a patrocinar esses eventos, esse instituto e esses eventos do Gilmar. Então é muito estranho. Inclusive, Paulo, algumas dessas empresas pediram sigilo. Ou seja, como é que você patrocina um evento e você pede sigilo da sua marca? Você não quer expor a sua marca. Ou seja, isso parece-nos que foi algum tipo de patrocínio forçado, um voluntariado forçado, e que essas empresas resolveram, então, ok, nós ajudamos, mas nós queremos um certo tipo de sigilo. Ou seja, quem quer patrocinar quer a visibilidade da sua marca. Não dá para entender. Por isso, nós vamos trabalhar, vamos juntar as provas, os fatos, e aí sim pressionar o governo, o Parlamento Europeu, instituições que têm ajudado, que têm patrocinado, têm feito parcerias com esse Instituto do Gilmar Mendes. Deputado, para a gente encerrar, não sei se o senhor viu, mas na semana passada, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal revogou parte do Marco Civil da Internet e criou basicamente um regime de censura no Brasil, onde as plataformas são obrigadas a retirar preventivamente certos conteúdos como considerados discurso de ódio e antidemocráticos. Nós estamos vivendo uma coisa parecida na Europa, o que nos assusta muito, que é, por exemplo, a entrada em vigor de um dispositivo muito semelhante da Lei de Serviço Digital da União Europeia. O senhor está acompanhando isso? Como é que está sendo visto isso aí em Portugal? Eu não tenho acompanhado bem, a minha área é finanças, desporto e negócios estrangeiros, mas a gente vai tendo uma noção. Eu recomendo fortemente, porque os senhores aí correm o risco na Europa de viver uma censura imposta por Bruxelas, muito parecida com o que a gente está vendo no Supremo Tribunal Federal. Meu deputado, quero agradecer aqui, estourei todo o seu tempo aqui, pedi 20 minutos de entrevista, já estamos aqui com quase 30. Sei que o senhor tem um dia corrido aí em Portugal, quero deixar aqui transmitir os meus parabéns pelo trabalho do Chega, votei nas últimas 2 eleições no Chega, 3 eleições, eu acho, eu votei nas últimas 3 eleições já no Chega. As últimas 2 consecutivas. 22, 24 e agora 2025, é isso. Exato, então foi isso. As últimas 3 eleições eu votei no Chega com muita alegria, a mãe das minhas filhas também, e daqui a pouco as minhas filhinhas portuguesas, que já são portuguesas, também vão estar votando no Chega, se Deus quiser, quando o Chega formar governo.